Pessoal, tudo bem? Meu nome é Kazu e hoje eu quero compartilhar com você mais este vídeo. Esse vídeo é uma continuação do outro vídeo que eu fiz, que fala a respeito dos ex-bispos ou bispos atuais. Quem está falando a verdade? Bom, pessoal, como nós falamos, são denúncias de ex-bispos contra a instituição Igreja Universal. E os bispos atuais estão trazendo as suas, podemos dizer assim, as suas defesas. Bom, e como nós falamos também, por trás de tudo isso tem o povo de Deus, que são os membros, os jovens, os evangelistas, os obreiros. E nós não temos acesso a esses bastidores. Nós não temos acesso a esses bastidores, do qual esses ex-bispos estão denunciando. Bom, em quem acreditar? Nos ex-bispos ou nos bispos atuais da igreja? Bom, a única coisa que nós temos é a palavra de Deus para nos orientar. Então eu quero que você acompanhe comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Eu não vou ler ele todo, pessoal, porque é muito grande. Eu quero que você leia o contexto todo. O capítulo 8 e o capítulo 9 de Ezequiel. Nesse capítulo 8, pessoal, fala, agora não é um homem, mas é o próprio Deus defendendo o teu povo. Porque Deus, ele não aceita e não permite que o seu povo seja enganado. E aqui nesse capítulo 8 de Ezequiel, os sacerdotes, os homens que estavam no controle do templo de Salomão, eles estavam às escuras praticando coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Deus não aceita a idolatria. E esses homens, na casa de Deus, pasmem, na casa de Deus, no templo de Salomão, aonde Salomão fez um pedido a Deus, para que toda a oração que fosse feita naquele lugar, Salomão pediu a Deus para que ele viesse a ouvir. E naturalmente, as pessoas iam naquele lugar, porque toda a oração que fosse feita seria ouvida. Então, Deus, ele atendia o pedido daquelas pessoas. Só que por detrás do santuário de Deus, por detrás do altar, nos quartos secretos, nas câmaras secretas do templo de Salomão, o povo não tinha acesso. O povo não tinha acesso. Só que esses homens, esses sacerdotes, pessoal, eles estavam nos lugares secretos do templo, nas câmaras secretas, podemos dizer assim, nos quartos secretos. Num desses quartos, eles tinham um lugar bem escondido, aonde era difícil de ter acesso. Só esses homens tinham acesso, o povo não tinha acesso. Então eles pintaram nas paredes os ídolos que o povo de Israel havia adorado nos anos passados. E pasme, pessoal, como eu já falei, dentro da casa de Deus eles fizeram isso. Os sacerdotes, os homens que administravam o templo de Salomão, a casa de Deus. Só que como que isso viria a público? Porque esses homens, eles não iam falar isso pro povo. Eles não iam falar pro povo que lá nos bastidores eles estavam adorando a outros deuses. Então, o povo não quer descobrir, porque eles não iam falar isso pro povo.
Mas como eu já falei, Deus nunca permitirá que o seu povo seja enganado. E Deus levou até esse templo, o templo de Salomão, levou o profeta Ezequiel a este lugar. E Ezequiel viu com os seus olhos. Ninguém falou para Ezequiel. Ele viu com os seus olhos o que esses homens estavam fazendo às escuras. E Deus mostrou para ele. Depois você lê aí no livro de Ezequiel 8. Eu vou ler aqui no capítulo 8, no versículo 6. Eu não vou ler tudo, mas eu quero que você leia. Vou ler alguns versículos porque é muito grande, pessoal. Senão vai ficar muito extenso aí esse vídeo. Ezequiel 8, no versículo 6. Dize-me ainda, filho do homem, Deus falando com Ezequiel, vês o que eles estão fazendo? Olha só a pergunta que Deus fez para Ezequiel. Vês o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Aqui aonde? Dentro do templo de Salomão, dentro da casa de Deus. Para que me afaste do meu santuário? Então, essas coisas que eles estavam fazendo era para que Deus se afastasse daquele lugar. Então, diz mais aqui. Aí Deus afirma aqui para Ezequiel: pois verás ainda maiores abominações. Então, coisas piores iriam acontecer na casa de Deus. Coisas piores. Então, pessoal, como eu já falei, o povo de Deus não será enganado. Ainda que o povo de Deus não esteja vendo e não estejam lá nessas abominações, mas virá a público. Assim como Deus denunciou esses homens por essas abominações que eles estavam fazendo, Deus não vai permitir que o seu povo seja enganado. Deus não permitirá, porque Ele ama o seu povo. Eu quero que você leia, pessoal, Ezequiel 8 e Ezequiel 9, porque é muito grande aqui e nós temos mais coisas para falar. Também aqui em Malaquias 8, pessoal, existe mais uma denúncia do próprio Deus. É isso mesmo. Mais uma denúncia do próprio Deus contra os sacerdotes, contra os homens que administravam a sua casa, o templo. Eu quero que depois você leia o livro de Malaquias todo, mas eu vou ler aqui o capítulo 3 e o versículo 8. O título aqui dessa mensagem é assim, ó: o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Este é o título dessa mensagem. Deus ele está repreendendo os sacerdotes aqui, porque eles recebiam os dízimos, eles recebiam as ofertas. Ele não está repreendendo o povo aqui. Por isso que eu quero que você leia o contexto geral. Leia o livro de Malaquias todo. Então Deus está repreendendo os sacerdotes, os homens que recebiam os dízimos e as ofertas. Diz assim, pessoal, Malaquias 3, no versículo 11, versículo 8. Deus faz uma pergunta para os sacerdotes: roubará o homem a Deus? Deus faz uma pergunta para eles. E Deus fala assim, ó: todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Olha só, Deus fez uma pergunta para eles. Tem como o homem roubar a Deus? Aí eles falam assim: em que te roubamos? Aí Deus dá a resposta para eles: nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus fez uma pergunta: roubará o homem a Deus? Fazendo essa pergunta para os sacerdotes. E eles perguntam para Deus: em que te roubamos?
Aí Deus vem e dá resposta para eles, nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus fala aqui, ó, com maldição sois amaldiçoados. Deus não está amaldiçoando o povo, e sim os sacerdotes, porque eles estavam roubando os dízimos e as ofertas que o povo levava. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós quem? Os sacerdotes. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, além dos sacerdotes estarem roubando aqueles dízimos e as ofertas de Deus, eles estavam roubando do povo também, a nação toda. Então aqui, pessoal, mais uma denúncia de Deus contra os sacerdotes, contra os homens que administravam o templo de Deus. Porque era uma ordem, era uma lei de Deus para o povo de Israel, para os israelitas. Deus deu uma ordem para eles, deu uma lei, que era para eles levar os dízimos e as ofertas ao templo. Para que esses dízimos? Para que essas ofertas? Eu quero que você leia aqui depois. Esse dízimo era para as viúvas. Porque elas tinham que cuidar dos seus filhos. Como que elas iriam trabalhar? Essas ofertas, esses dízimos, era para os órfãos. As crianças que não tinham mais os pais. Como que elas iriam comer, se alimentar? Então esses dízimos e essas ofertas era para os órfãos. Eram para os necessitados. Era para os estrangeiros. Para aquelas pessoas que fossem a Jerusalém e estavam refugiadas dos seus países. Não tinham como trabalhar, então elas iam ao templo e pegavam esses dízimos e essas ofertas, porque era um mandamento de Deus. Deus permitia que elas fossem lá, para que elas pudessem se alimentarem. Então está aí mais uma denúncia do próprio Deus. Mas Deus, não satisfeito com isso, ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, por todos nós, por todos os seres humanos. E quando Jesus veio, pessoal, em forma de homem, desde que ele nasceu, já procuravam matar Jesus. O rei Herodes, que dominava Jerusalém, a Judéia, ele tentou desde o início matar Jesus, porque Jesus iria tirar as pessoas do sistema, da religião. E eles, o sistema religioso, não queria que o povo saísse do meio deles, porque financeiramente eles iriam perder. Então, Jesus fez muitas pregações, pessoal, para o povo. Mas ele não podia falar claramente para as pessoas. Porque aonde Jesus estava, sempre tinha um fariseu, um saduceu, os religiosos, os homens que dominavam as religiões que comandavam ali Jerusalém. Então, aonde Jesus estava sempre tinha algum deles para poder interrogá-lo, para poder pegar alguma coisa que Jesus falasse e fazer aquela fala de Jesus ser contra o próprio Jesus. Então Jesus sempre falou por parábolas. Quando ele queria denunciar a religião, os fariseus, os saduceus, ele contava parábolas. Parábolas é uma história. E
numa de suas parábolas, os discípulos eles perguntaram depois para Jesus: por que tu falas em parábolas? Jesus falou para eles assim: ó, para vocês é permitido falar sobre os mistérios do reino dos céus. Para os discípulos, Jesus podia falar a verdade. Mas para o povo não tinha como, porque os fariseus e os saduceus, os principais sacerdotes, sempre estavam por perto. Então ele não podia falar abertamente ao povo. Mas aqueles que ouviam aquela pregação, quando chegavam em suas casas, eles raciocinavam, pessoal. E muitas pessoas pararam de seguir aquele sistema religioso e começaram a seguir Jesus. E então as pessoas começaram a abandonar os templos, abandonar as religiões e começaram a seguir Jesus. Leia o livro de Mateus para você ver o estrago que Jesus estava fazendo naquelas religiões, nos templos desses homens. Então eles começaram a ficar desesperados. Poxa, a gente tem que acabar com esse homem, porque se a gente deixar ele pregar o que ele está pregando, então a mente das pessoas irão se abrir e elas não nos darão mais crédito. Eu quero que você leia aqui, pessoal, o livro de Mateus. Leia para você ver. Mas quando Jesus ele resolveu denunciar esses fariseus, os homens que dominavam a mente daquelas pessoas em relação às coisas de Deus, Jesus, ele, infelizmente, pessoal, ou felizmente, ele morreu. Mas ele não morreu de uma doença. Mas os sacerdotes, pessoal, os religiosos mataram Jesus. Porque chegou um momento, pessoal, que Jesus ele já não aguentou mais. Não aguentou mais a escravidão do povo. O povo não conseguia abrir a mente. Então, para abrir a mente, Jesus teve que, aqui no livro de Mateus, no capítulo 23, censurar os escribas e os fariseus, que eram os homens que dominavam as religiões, dominavam a fé do povo. Então Jesus expôs eles, falou tudo o que eles faziam. Depois eu quero que você leia também aqui, ó, Mateus 23. Mateus 23. Eu quero que você leia, para que você venha ver o que Jesus fez. Jesus dispôs tudo que eles faziam, pessoal. As escuras, nos bastidores, Jesus denunciou. E Jesus só veio a morrer depois que ele denunciou esses homens. Eu quero que você leia depois, pessoal. Esse livro de Mateus 23 foi o capítulo que eu despertei para o verdadeiro evangelho. Foi aqui que a minha mente se abriu. E com certeza abrirá também a sua. Então eu quero que você leia Mateus 23, pessoal. Leia, pessoal. Leia. Pega o seu dicionário, pesquisa no Google as palavras aqui que você não conhece. E certamente a sua mente se abrirá. Bom, pessoal, não tem como enganar o povo de Deus. Não tem como. Porque Deus não permitirá. Deus pagou um alto preço por você, membro, por você, jovem, por você, evangelista, por você, obreiro, por todos nós. Ele pagou um alto preço. E Deus nos chama de meu povo, povo meu. Deus, ele faz agora um convite para você, membro, para você, jovem, você, evangelista e você, obreiro. Deus te faz um convite.
Ele te chama de meu povo, povo meu. Você quer saber o convite que Deus faz para você? Você quer? Você está curioso? Eu não vou falar para você. Mas Deus te faz um convite. Eu quero que você leia Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Nesse livro de Jeremias, capítulo 51, lá está o convite de Deus para você. Diante de todas essas acusações, diante de tudo isso que estão falando aí, os ex-bispos e os bispos atuais. Deus te faz um convite. Leia Jeremias 51. E para que o convite seja reforçado, Jesus também te faz um convite. Leia Apocalipse 18. Apocalipse 18. É um convite de Jesus para você, que é o povo dele. Ele te faz um convite. Bom, agora, diante desse convite, você tomará a sua decisão em ouvir a voz do verdadeiro pastor ou não, que é o nosso Deus, que é Jesus, o nosso pastor, aquele que cuidará de nós, não permitirá que o lobo nos devore. Então tá aí para você o convite de Deus. Jeremias 51, leia todo, e Apocalipse 18. Vou fazer um próximo vídeo para que, se você atendeu ao convite de Deus, você vai ficar se perguntando: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou cuidar da minha vida espiritual? Como que eu vou orar? Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar para você o que Jesus fala para você fazer. Para você manter sua comunhão com Deus, cuidar da sua vida espiritual, da sua salvação. Eu vou mostrar para você, tá bom? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você. E lembre-se, o povo de Deus nunca será enganado. Nunca será enganado. Então aí um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos em frente.